Em 1883, uma das mulheres mais ricas do Brasil imperial desapareceu no meio da noite, abandonando fortunas, terras e seu título de nobreza. O motivo? Um amor tão proibido que a elite tentou apagar esta história dos registros históricos. Mas o que ela fez foi tão ousado, tão impossível para a época, que virou lenda sussurrada em toda a sociedade brasileira. Antes de descobrir como essa baronesa desafiou todo o império por amor, me conta aqui nos comentários de que cidade você está assistindo. E se você gosta de histórias reais que parecem impossíveis, se inscreve no canal e ativa o sininho porque esse romance proibido vai te deixar sem palavras. Aperta esse like e vem comigo para 1883. O calor sufocante de março de 1883 pendia sobre a fazenda Santa Cecília como uma cortina pesada de veludo. Baronesa Helena de Almeida Guimarães observava da varanda da Casa Grande o movimento incessante dos trabalhadores nas lavouras de café. Aos 32 anos, viúva havia apenas 6 meses, ela carregava o peso de um império agrícola sobre os ombros delicados cobertos por rendas importadas da França. Seu falecido marido, o Barão Augusto, deixará-lhe não apenas terras vastas e riquezas incalculáveis, mas também o fardo de manter as aparências numa sociedade que já começava a questionar os alicerces sobre os quais se erguera. Naquela tarde, enquanto supervisionava os preparativos para o sarau que ofereceria à sociedade fluminense, Helena viu pela primeira vez quem mudaria para sempre o rumo de sua existência. Gabriel era um homem alto, de porte altivo que contrastava cruelmente com as correntes invisíveis que o aprisionavam. Seus olhos negros, profundos como poços sem fundo, encontraram os dela por um instante breve demais para ser notado pelos outros, longo o suficiente para que algo se rompesse dentro do peito da baronesa. Ele havia sido comprado recentemente de uma fazenda vizinha em decadência, e as cicatrizes em suas costas contavam histórias que Helena preferia não imaginar. Gabriel não era um escravizado comum. Sabia ler e escrever, habilidades raras e perigosas para alguém em sua condição. Fora educado clandestinamente por um antigo senhor mais benevolente, que acreditava na capacidade humana independentemente da cor da pele. Essa educação furtiva havia plantado nele sementes de consciência e dignidade que nenhum açoite conseguirá arrancar. Quando falava, mesmo em poucas palavras, havia uma eloquência contida, uma inteligência que brilhava através das frestas de sua subjugação forçada. A baronesa percebeu isso imediatamente, e a percepção a perturbou profundamente. Os dias seguintes foram um tormento silencioso para Helena. Criada entre preceitos rígidos de moral católica e etiqueta aristocrática, ela jamais imaginara que pudesse sentir qualquer coisa além de piedade cristã por aqueles que trabalhavam sob o sol escaldante de suas terras. Mas Gabriel era diferente. Havia nele uma dignidade irredutível, uma chama interior que a escravidão não conseguirá apagar. Ela se pegava procurando-o com os olhos durante suas caminhadas matinais pelos jardins, inventando pretextos para passar perto das senzalas, sentindo o coração acelerar quando seus caminhos se cruzavam. Gabriel também sentirá. Naquele primeiro olhar, reconhecera algo que julgava impossível, da humanidade refletida nos olhos de uma senhora da elite. Ele aprenderá a ler as expressões dos brancos, a antecipar humores e evitar castigos. Mas no rosto da baronesa vira algo além de compaixão superficial ou curiosidade mórbida. Vira reconhecimento, como se ela o enxergasse não como propriedade, mas como pessoa. Era perigoso, sabia disso. Mais perigoso ainda era o calor estranho que sentia no peito quando ela passava, deixando um rastro de perfume francês que se misturava ao cheiro de terra e café. A fazenda zumbia com os preparativos para o grande sarau. A elite cafeeira viria de São Paulo, Rio de Janeiro e cidades vizinhas, ansiosa para avaliar como a jovem viúva administrava sozinha um dos maiores impérios do Vale do Paraíba. As línguas já falavam, sussurrando que uma mulher não poderia manter tal empreendimento sem a tutela masculina. Helena estava determinada a provar que estavam errados, mas sua mente teimava em desviar-se das contas e correspondências comerciais, vagando sempre na direção daquele homem que representava tudo o que sua educação lhe ensinara a desprezar, e que seu coração insistia em ver como igual. Na noite anterior ao sarau, Helena caminhou sozinha pelos jardins sob a luz fria da lua minguante. O ar noturno trazia o som distante de cânticos vindos das senzalas, melodias africanas que falavam de terras distantes e liberdade perdida. Ela não deveria estar ali, sozinha na escuridão, mas algo a impelia adiante.
E então o viu, Gabriel, de pé junto ao córrego que cortava a propriedade, o rosto voltado para o céu estrelado. Ele se virou ao ouvi-la, e por um momento eterno, ficaram imóveis, separados por metros de grama e séculos de injustiça. Nenhum dos dois sabia ainda, mas aquele momento selaria seus destinos de forma irreversível. O sarau foi um sucesso impecável, pelo menos na superfície. A baronesa Helena circulou entre seus convidados com a graça exigida de alguém de sua posição, discutindo política imperial, o movimento abolicionista que ganhava força nas cidades e os preços do café no mercado internacional. Usava um vestido de seda verde esmeralda que realçava seus olhos claros, o cabelo castanho preso em um elaborado penteado adornado com pérolas. Por fora, era perfeita anfitriã aristocrata. Por dentro, seu coração batia descompassado cada vez que vislumbrava Gabriel entre os criados que serviam champanhe e iguarias francesas aos convidados. Gabriel, vestido com a libré impecável reservada aos escravizados domésticos que serviam em ocasiões especiais, movia-se pelo salão com uma discrição estudada. Mas seus olhos, treinados pela necessidade de sobrevivência a captar cada nuance, cada perigo potencial, não conseguiam deixar de buscar a silhueta da baronesa entre os convidados. Ele sabia que estava pisando em terreno perigoso. Já vira outros escravizados sendo vendidos para fazendas distantes ou punidos brutalmente por muito menos do que os pensamentos que agora ocupavam sua mente. Mas algo mais forte que o instinto de autopreservação o impelia a arriscar mais um olhar, mais um segundo de conexão silenciosa com aquela mulher que representava tudo o que ele jamais poderia ter. O comendador Rodrigues, velho amigo do falecido barão, aproximou-se de Helena com um cálice de vinho do Porto na mão e uma proposta indecente nos lábios. Ele vinha cortejando-a discretamente desde o fim do luto oficial, deixando claro suas intenções de tomar tanto a viúva quanto suas propriedades. Helena sentia repulsa pelo homem corpulento de bigodes encerados e mãos suadas, mas sabia que precisava ser diplomática. O comendador tinha influência política e negócios entrelaçados com os seus. Recusá-lo abertamente seria imprudente. Então sorria, esquivava-se com gentileza, prometia considerações futuras que não tinha intenção de cumprir. Foi durante essa desagradável conversa que aconteceu. Gabriel, ao servir mais champanhe, passou perto demais da baronesa. Suas mãos se roçaram por 1/1000 de segundo, um contato tão breve que poderia ter sido acidental. Mas não foi. A eletricidade que percorreu o braço de Helena foi inequívoca, e pelo modo como os dedos de Gabriel tremeram quase imperceptivelmente ao segurar a bandeja de prata, ela soube que ele também sentirá. O comendador, absorto em seu próprio monólogo sobre política imperial, não notou nada. Mas Helena sentiu como se o mundo inteiro tivesse testemunhado aquele momento proibido. Nas semanas seguintes, estabeleceu-se entre eles uma linguagem silenciosa de olhares e pequenos gestos. Helena começou a encontrar flores do campo deixadas discretamente em lugares onde só ela as encontraria, na janela de seu escritório, na trilha que percorria durante suas caminhadas matinais, entre as páginas do missal que levava à capela aos domingos. Eram flores simples, selvagens, tão diferentes das rosas importadas que ornamentavam os jardins formais da Casa Grande, e exatamente por isso, infinitamente mais preciosas. Ela as guardava entre as páginas de livros proibidos que lia às escondidas, textos abolicionistas que chegavam clandestinamente de São Paulo. Gabriel, por sua vez, começou a encontrar sinais de que não estava sozinho em sua loucura. Pequenos pedaços de papel com versos de poesia francesa deixados em lugares onde só ele os encontraria, uma sobra de comida fina do jantar dos senhores que aparecia misteriosamente em seu prato, um livro desgastado escondido sob a palha de seu catre nas senzalas. Era Victor Hugo, Os Miseráveis, em português. Dentro, uma nota em caligrafia feminina delicada, para que saiba que vê o que poucos veem. Ele leu o livro à luz de velas furtadas, durante as poucas horas de descanso, cada palavra alimentando tanto sua alma faminta de justiça quanto o sentimento perigoso que crescia em seu peito. A situação era insustentável, ambos sabiam. A sociedade brasileira do século XIX não tinha lugar para o que nascia entre eles. As leis não apenas proibiam, mas puniam com extrema violência qualquer transgressão da ordem racial estabelecida. Se descobertos, Gabriel seria vendido para as minas ou, pior, morto como exemplo.
Helena seria ostracizada, destruída socialmente, possivelmente internada em um convento ou declarada louca pelos parentes que cobiçavam suas terras. Mas sabedoria e razão são pobres adversárias quando enfrentam a força de um sentimento que desafia todas as estruturas sobre as quais uma sociedade se ergue. Os dois estavam à beira de um abismo, e mesmo assim, continuavam avançando. Abril trouxe chuvas torrenciais que transformaram os caminhos da fazenda em rios de lama vermelha. O trabalho nas lavouras diminuiu, e muitos dos escravizados foram designados para tarefas na casa grande e nas construções adjacentes. Foi assim que Gabriel passou a trabalhar na biblioteca, ajudando a catalogar a vasta coleção de livros do falecido barão. Helena supervisionava pessoalmente essa tarefa, um pretexto transparente para qualquer observador atento, mas que até então passará despercebido pelos empregados e feitores mais preocupados em fugir da chuva. Naquelas tardes chuvosas, com o tamborilar da água nas telhas coloniais criando uma cortina sonora que os isolava do resto do mundo, Helena e Gabriel começaram a conversar. Primeiro, sobre os livros. Ele comentava sobre os volumes com uma perspicácia que a surpreendia e encantava, fazendo observações sobre Machado de Assis, Castro Alves e Joaquim Nabuco que revelavam não apenas alfabetização, mas verdadeira erudição. Depois, as conversas derivaram para temas mais pessoais. Ela falou sobre a prisão dourada de seu casamento arranjado, sobre sonhos de liberdade que a riqueza e o status não podiam comprar. Ele compartilhou memórias fragmentadas de uma infância na África que mal lembrava, do navio negreiro que apagara sua história, da dor de ver a mãe sendo vendida quando tinha apenas 8 anos. Helena descobriu que Gabriel nascerá livre. Sua mãe era uma princesa iorubá capturada em guerras tribais e vendida para traficantes portugueses. Ele crescerá ouvindo histórias de um reino distante onde homens de pele escura eram reis, guerreiros, sábios e poetas. Esse conhecimento de uma dignidade ancestral havia se enraizado nele profundamente demais para ser arrancado pela escravidão. Quando falava dessas memórias, seus olhos brilhavam com uma luz que fazia Helena esquecer onde estavam, quem eram, o abismo social que os separava. Ela se via hipnotizada não apenas por sua história, mas pela inteligência afiada, pela sensibilidade artística, pela humanidade radiante que ele manifestava. Um dia, a chuva foi tão intensa que uma tempestade derrubou árvores antigas nos arredores da propriedade. A casa grande ficou sem parte dos criados, que foram mobilizados para avaliar e reparar os danos. Helena e Gabriel se viram sozinhos na biblioteca por mais tempo do que o prudente. A tensão entre eles, acumulada durante semanas de olhares furtivos e conversas cuidadosas, tornou-se palpável. Ele organizava livros numa prateleira alta, e ela segurava a escada. Quando Gabriel desceu, eles ficaram perigosamente próximos. Helena podia sentir o calor de seu corpo, o cheiro de sabão de cinzas misturado ao aroma de livros antigos. Por um momento interminável, ficaram assim, paralisados entre o desejo e o medo. Foi Gabriel quem recuou primeiro. Perdão, senhora baronesa, murmurou, os olhos fixos no chão, retornando à postura subserviente que a situação exigia. Mas sua voz tremia, traindo a tempestade interior. Helena sentiu lágrimas ardentes queimarem seus olhos. Não, ela sussurrou, com uma ousadia que a surpreendeu. Não me peça perdão por me fazer sentir viva pela primeira vez. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles, perigosas e irrevogáveis. Gabriel ergueu os olhos, e neles Helena viu refletido o mesmo tormento, o mesmo desejo impossível, a mesma percepção terrível de que já haviam ultrapassado um limiar do qual não havia retorno. Mas o mundo exterior não esperaria pela resolução de seus conflitos internos. Naquela mesma noite, durante o jantar, Helena recebeu um ultimato do comendador Rodrigues em forma de carta entregue por mensageiro. Ele exigia uma resposta definitiva sobre suas intenções matrimoniais até o fim do mês. A alternativa implícita era clara, e sem a proteção de um novo casamento, ela seria vulnerável às manobras políticas e comerciais daqueles que desejavam suas terras. Havia também menções veladas sobre comportamentos inadequados ou boatos preocupantes ou que precisariam ser contidos antes que manchassem irremediavelmente sua reputação. Helena compreendeu que o cerco estava se fechando. Alguém observara, suspeitara, começara a falar. Na sociedade do Império, rumores eram suficientes para destruir vidas, especialmente de mulheres que ousavam desafiar as normas.
Ela precisava tomar uma decisão, ceder à pressão social, casar-se com o comendador e enterrar para sempre os sentimentos que ameaçavam consumi-la, ou arriscar tudo por algo que a razão insistia ser impossível. Naquela noite, sozinha em seus aposentos, Helena rezou pedindo força. Mas quando fechou os olhos, não viu o rosto de nenhum santo. Via apenas os olhos profundos de Gabriel, refletindo uma promessa de liberdade que ela começava a entender não tinha nada a ver com dinheiro ou posição social. A madrugada encontrou Helena desperta, sentada diante de sua escrivaninha de jacarandá, cercada por papéis e documentos da fazenda. À luz trêmula das velas, ela não revisava contas ou correspondências comerciais, mas elaborava algo muito mais audacioso e perigoso, um plano de fuga. A ideia havia germinado durante a noite insone, alimentada por doses crescentes de desespero e uma coragem que ela desconhecia possuir. Se não podia ter Gabriel dentro das estruturas sufocantes da sociedade imperial, então precisaria destruir essas estruturas, pelo menos no que dizia respeito às suas próprias vidas. O Brasil de 1883 fervilhava com o movimento abolicionista. Joaquim Nabuco e José do Patrocínio inflamavam multidões no Rio de Janeiro, e sociedades libertárias clandestinas operavam rotas de fuga conhecidas como Estradas da Liberdade, similar ao underground railroad norte-americano. Helena tinha contatos com essas redes através de suas leituras proibidas e correspondências secretas com intelectuais progressistas da capital. Sabia que haveria um preço, sua posição, sua fortuna, sua própria identidade como baronesa. Tudo o que a definia aos olhos do mundo teria que ser sacrificado. A pergunta que a atormentava era se estava disposta a pagar esse preço. Durante os dias seguintes, Helena agiu com uma determinação meticulosa. Começou a vender discretamente joias e objetos de valor, convertendo-os em dinheiro e títulos bancários que podiam ser sacados em outros lugares. Iniciou correspondência com uma prima distante em Buenos Aires, onde havia comunidades de brasileiros exilados que haviam fugido de escândalos ou perseguições políticas. A Argentina não tinha escravidão, e suas leis eram mais liberais em relação às convenções sociais. Seria um recomeço, um anonimato protetor onde uma mulher de posses poderia viver com relativa autonomia. E onde, talvez, um homem negro e livre poderia simplesmente ser um homem. Mas envolver Gabriel no plano era arriscado. Helena precisava ter certeza de que ele compartilhava seus sentimentos com a mesma intensidade, que estava disposto a arriscar não apenas a possibilidade de liberdade legal futura através das leis abolicionistas que avançavam, mas sua própria vida numa fuga que, se descoberta, resultaria em morte certa. Ela não podia simplesmente perguntar diretamente, não sob o teto da casa grande onde paredes tinham ouvidos e cada conversa era um perigo potencial. Precisava de um encontro verdadeiramente privado, longe de olhos vigilantes. A oportunidade surgiu durante a festa de São Jorge, quando a fazenda inteira parava para celebrações religiosas que misturavam catolicismo oficial com tradições africanas mal disfarçadas. Enquanto os senhores e administradores participavam de uma missa solene na capela, e depois se retiravam para um banquete na casa grande, os escravizados tinham algumas horas de relativa liberdade para suas próprias festividades. Helena, alegando dor de cabeça, dispensou sua camareira e permaneceu em seus aposentos. Mas assim que a casa ficou vazia, cobriu-se com uma capa escura e desceu pelos fundos em direção à mata que cercava a propriedade. Ela havia deixado um recado para Gabriel através de Josefa, uma escravizada idosa que trabalhava na cozinha e em quem Helena depositara uma confiança cautelosa. O lugar do encontro era uma velha capela abandonada na borda da propriedade, construída décadas antes pelos primeiros colonizadores e há muito substituída pela nova capela maior. Agora era apenas ruínas cobertas de era, esquecida por todos exceto pelas crianças que brincavam ali e pelos casais de escravizados que buscavam breves momentos de intimidade longe dos olhos dos feitores. Gabriel chegou primeiro, o coração batendo com uma mistura de esperança e terror. Não sabia exatamente por que a baronesa o convocara, mas compreendia que era um ponto de não retorno. Quando viu sua silhueta emergir da escuridão da mata, coberta pela capa escura, o cabelo solto caindo sobre os ombros em abandono que ele nunca vira, sentiu as pernas fraquejarem. Helena removeu a capa, e ali estava ela, não como a baronesa intocável, mas simplesmente como mulher, vulnerável e determinada. Preciso saber, ela disse sem preâmbulos, a voz firme apesar das mãos trêmulas.
O que sente por mim? Não como senhora e escravizado, mas como Gabriel e Helena. Porque estou prestes a arriscar tudo, e preciso saber se você arriscaria também. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo canto distante das celebrações e pelo sussurro do vento nas folhas. Gabriel olhou para aquela mulher que representava tudo o que ele deveria temer e odiar, mas na qual havia encontrado a única pessoa que o via como humano. Desde o primeiro olhar, ele respondeu, a voz rouca de emoção, deixei de pertencer a mim mesmo. Mas senhora, o que propõe é impossível. Se fugirmos, nos caçarão. Se ficarmos, seremos descobertos e destruídos. Não há caminho que não termine em tragédia. Helena deu um passo à frente, fechando a distância entre eles. Então que seja uma tragédia nossa escolha, não uma imposta por um mundo que nos nega o direito de existir. E ali, naquelas ruínas cobertas de musgo e tempo, sob um céu estrelado indiferente ao drama humano, seus lábios se encontraram pela primeira vez, selando um pacto que desafiava não apenas leis humanas, mas toda a ordem social sobre a qual o Império Brasileiro se erguia. Os 2 meses seguintes foram uma dança perigosa entre a normalidade aparente e a conspiração subterrânea. Helena continuou administrando a fazenda com a eficiência que silenciara os críticos, participando de eventos sociais quando necessário, mantendo correspondência com o comendador Rodrigues com promessas vagas que compravam tempo precioso. Mas cada ação era agora calculada em função do plano de fuga. Ela transferiu discretamente fundos para contas em bancos do Rio de Janeiro e Buenos Aires, justificando as movimentações como diversificação de investimentos. Vendeu ações de empresas menos lucrativas, convertendo-as em títulos ao portador facilmente transportáveis e resgatáveis. Gabriel, por sua vez, tinha sua própria rede de preparação. Entre os escravizados da fazenda Santa Cecília, havia outros que sonhavam com liberdade e arriscavam tudo para alcançá-la. Ele contatou discretamente Tomás, um ex-escravizado que havia comprado sua própria liberdade anos antes e agora trabalhava como ferreiro numa vila próxima, mantendo ligações com redes abolicionistas clandestinas. Através dele, Gabriel obteve informações sobre rotas de fuga, contatos seguros, lugares onde poderiam se esconder temporariamente durante a perigosa jornada até o Porto de Santos, de onde partiriam para a Argentina. A complexidade do plano era enorme. Helena não podia simplesmente desaparecer sem levantar alarmes imediatos. Sua ausência seria notada em horas, e a caçada começaria antes que pudessem alcançar segurança. Ela precisava criar uma distração, uma explicação plausível que lhes desse pelo menos alguns dias de vantagem. A solução veio de forma inesperada, uma carta da prima em Buenos Aires, convidando-a para uma visita prolongada para discutir negócios de família. Era a desculpa perfeita. Helena anunciou publicamente sua intenção de viajar à Argentina, preparou sua bagagem ostensivamente, contratou passagem em um navio que partiria em 6 semanas. Mas a passagem que realmente importava seria em um navio diferente, sob nomes falsos, com documentação forjada que a rede abolicionista providenciaria. Gabriel viajaria como seu criado livre, com papéis de alforria falsificados que resistiriam a uma inspeção superficial, embora não a um escrutínio mais rigoroso. Era um risco calculado, baseado na suposição de que ninguém suspeitaria de uma senhora viajando com um servo. A parte mais perigosa seria a viagem da fazenda até Santos, 3 dias de trajeto por estradas precárias onde poderiam ser parados, questionados, descobertos. Durante esse período de preparação febril, Helena e Gabriel roubaram momentos de intimidade cada vez mais arriscados. Encontravam-se na capela abandonada sempre que possível, compartilhando não apenas planejamento logístico, mas também os sonhos que alimentavam sua coragem. Gabriel falava sobre quem seria quando livre, não mais definido pela escravidão, mas por suas próprias escolhas e capacidades. Helena imaginava uma vida simples, tão diferente do luxo sufocante da casa grande, onde pudesse ser apenas uma mulher, não um símbolo de status ou uma propriedade a ser negociada entre homens. Mas nem tudo corria conforme o planejado. O comendador Rodrigues, impaciente com as evasivas de Helena, apareceu sem avisar na fazenda numa tarde de junho. Ele vinha com uma proposta que era mais ultimato que convite, casamento imediato, antes de sua suposta viagem à Argentina, ou ele usaria sua influência política para questionar legalmente a capacidade de Helena de administrar sozinha as propriedades herdadas.
Haveria uma petição aos tribunais, alegando instabilidade emocional feminina, sugerindo necessidade de tutela masculina. Era uma ameaça velada de interná-la e apropriar-se de suas terras. Helena recebeu-o no salão principal, usando toda sua aristocrática compostura para esconder o pânico que sentia. Precisava de mais tempo, apenas algumas semanas até a data planejada da fuga. Negociar exigia delicadeza. Comendador, ela disse com um sorriso que não alcançava os olhos, sua proposta me honra profundamente. Mas certamente um homem de sua posição compreende que um casamento requer preparações adequadas. Permita-me realizar esta viagem a Buenos Aires, resolver os assuntos pendentes de família, e ao meu retorno lhe darei uma resposta definitiva, com a festa de noivado que nossa posição social exige. Foi suficiente. O comendador, lisonjeado pela menção a festividades e convencido de ter vencido, concordou em esperar. Mas seus olhos, ao percorrer a sala, eram calculistas e desconfiados. Foi Gabriel quem serviu o conhaque naquela tarde, movendo-se discretamente entre os móveis coloniais, invisível como se esperava que escravizados fossem. Mas quando passou perto de Helena, seus dedos roçaram brevemente a borda da bandeja que ela simulava ajustar, um toque fugaz que comunicava volumes. Eles estavam caminhando numa corda bamba sobre um abismo, e qualquer passo em falso seria fatal. O tempo estava se esgotando, e com ele, a margem para erro. Naquela noite, sozinha em seus aposentos, Helena chorou pela primeira vez em meses. Não de medo ou arrependimento, mas pela consciência aguda de que para ganhar a liberdade de amar, teria que destruir tudo o que fora. E mesmo assim, mesmo com todas as incertezas, quando fechou os olhos e viu o rosto de Gabriel, sabia que faria tudo de novo. A noite escolhida para a fuga chegou coberta por nuvens espessas que escondiam a lua, uma bênção para quem precisava de escuridão. Era 14 de julho de 1883, véspera da festa de Nossa Senhora do Carmo, quando a fazenda inteira estaria envolvida em preparativos religiosos que providenciariam a distração necessária. Helena havia planejado cada detalhe meticulosamente durante meses. Sua bagagem oficial já estava preparada para a viagem anunciada à Argentina, mas uma mala menor, com o essencial, estava escondida na capela abandonada desde a tarde anterior, levada por Josefa sob pretexto de limpar as imagens de santos. Às 2 da madrugada, quando até os vigilantes noturnos cochilavam em seus postos, Helena deixou seus aposentos pela última vez. Não levava nada além da roupa simples que vestia, tão diferente dos vestidos elaborados de baronesa, e uma bolsa pequena contendo os títulos bancários e documentação falsa. Percorreu os corredores silenciosos da casa grande que fora sua prisão dourada, passando pelos retratos de antepassados que a julgavam das paredes, pela sala onde receberá visitas de uma sociedade hipócrita, pela biblioteca onde seu coração despertara para o impossível. Não olhou para trás. Gabriel a esperava junto ao córrego, no mesmo lugar onde haviam se visto pela primeira vez sob a luz da lua, meses antes. Ele carregava apenas uma trouxa pequena com algumas roupas e o livro que Helena lhe dera, Os Miseráveis, sua única posse valiosa. Vestia roupas de homem livre providenciadas pela rede abolicionista, simples mas respeitáveis. Quando Helena emergiu da escuridão, eles se abraçaram brevemente, sem palavras, compreendendo a magnitude do passo que estavam dando. A partir daquele momento, deixavam de ser baronesa e escravizado para se tornarem fugitivos, unidos contra o mundo. A primeira etapa da fuga seria a mais perigosa, sair da propriedade sem serem detectados e alcançar a vila de São José dos Campos, onde Tomás, o ferreiro abolicionista, os esperaria com uma carroça e cavalos. A trilha pela mata era íngreme e traiçoeira na escuridão, mas tinham um guia inesperado, o João Pequeno, um menino de 12 anos que trabalhava nas estrebarias e que Gabriel havia conquistado com histórias e pequenas gentilezas. O garoto conhecia cada trilha secreta, cada atalho que evitava as patrulhas. Sua ajuda seria crucial, embora significasse risco para ele também se descoberto. Caminharam durante horas pela mata fechada, tropeçando em raízes, sendo arranhados por galhos invisíveis, o coração acelerado a cada ruído que poderia ser um perseguidor ou apenas um animal noturno. Helena, acostumada ao conforto aristocrático, sentia os pés sangrarem dentro dos sapatos inapropriados, mas não pronunciava uma queixa. Gabriel segurava sua mão com firmeza,
guiando-a, sustentando-a quando tropeçava, maravilhado com a coragem daquela mulher que abandonara tudo por ele. João Pequeno ia à frente, movendo-se com a agilidade de quem crescerá naquelas matas, assobiando códigos suaves que indicavam quando o caminho estava seguro. Ao amanhecer, alcançaram a casa de Tomás na periferia de São José dos Campos. O ferreiro, um homem de 40 anos com cicatrizes de açoites nas costas e determinação férrea nos olhos, recebeu-os com um aceno silencioso. Sua casa era modesta, mas limpa, e eles já prepararam um esconderijo no porão onde poderiam descansar algumas horas enquanto finalizava os preparativos para a próxima etapa. Helena, exausta, desabou num catre improvisado, mas não conseguia dormir. Cada ruído na rua a fazia sobressaltar, imaginando o tropel de cavalos de uma patrulha de captura. A notícia de sua fuga só seria descoberta naquela manhã, quando a camareira fosse acordá-la e encontrasse o quarto vazio. Helena calculava que teriam até o meio-dia antes que o alarme se espalhasse, até o fim do dia antes que patrulhas organizadas começassem a busca. Mas na casa grande da fazenda Santa Cecília, o destino tinha outros planos. O comendador Rodrigues havia decidido fazer uma visita surpresa matinal, ansioso por pressionar Helena sobre os preparativos do noivado. Quando foi informado de que a baronesa não estava em seus aposentos, sua desconfiança imediata transformou-se em fúria ao descobrir que também Gabriel, o escravizado que ele notara servindo-a com frequência suspeita, havia desaparecido. A conclusão foi instantânea e escandalosa. O comendador ordenou buscas imediatas, mobilizou feitores e capitães do mato, aqueles caçadores especializados em perseguir escravizados fugidos. Ofereceu recompensas generosas pela captura de ambos, vivos. A notícia se espalhou como fogo em capim seco, a baronesa de Almeida Guimarães havia fugido com um escravizado, abandonando tudo. O escândalo era monumental, delicioso para línguas maliciosas, devastador para a reputação de uma das famílias mais prestigiosas do Vale do Paraíba. Nas vilas e fazendas vizinhas, não se falava de outra coisa. Alguns condenavam com indignação moral, outros cochichavam teorias sensacionalistas, poucos ousavam expressar admiração secreta pela coragem insana. Tomás chegou ao porão com notícias ruins. A caçada começou mais cedo que esperávamos, informou gravemente. Há patrulhas em todas as estradas principais. Ofereceram R$ 1.000 de recompensa por vocês. Teremos que mudar o plano. A rota original, por estrada até Taubaté e depois Santos, tornará-se impossível. A alternativa era mais perigosa, seguir pelas montanhas da Mantiqueira, território acidentado e selvagem, mas onde patrulhas teriam dificuldade de rastreá-los. Levaria mais tempo, seria fisicamente extenuante, mas oferecia melhores chances de sucesso. Helena e Gabriel olharam-se, viram o medo refletido nos olhos um do outro, mas também determinação inabalável. Faremos o que for necessário, Helena disse, a voz firme apesar das mãos trêmulas. A jornada pelas montanhas da Mantiqueira testou Helena de formas que ela jamais imaginara. Acostumada ao conforto aristocrático, agora caminhava por trilhas íngremes sob sol escaldante ou chuva torrencial, dormia em abrigos improvisados, alimentava-se de farinha e frutas silvestres. Seus pés desenvolveram bolhas que estouravam e sangravam, suas mãos delicadas ficaram calejadas e arranhadas. Mas algo extraordinário acontecia e a cada dia de dificuldade, Helena sentia-se paradoxalmente mais livre. Despida dos ornamentos da posição social, reduzida à essência humana mais básica, descobria forças que desconhecia possuir. Gabriel revelava-se um companheiro extraordinário na adversidade. Sua vida de trabalho forçado havia temperado seu corpo e espírito para resistência física e capacidade de continuar quando tudo parecia perdido. Ele caçava pequenos animais quando possível, encontrava nascentes de água limpa, identificava plantas comestíveis. À noite, quando acampavam em grutas ou sob árvores antigas, ele segurava Helena entre seus braços, aquecendo-a, sussurrando palavras de encorajamento quando havia à beira do desespero. Pela primeira vez em suas vidas, eram simplesmente Gabriel e Helena, dois seres humanos contra as circunstâncias, sem as distorções de senhor e escrava, aristocrata e propriedade. Mas a perseguição era implacável. O comendador Rodrigues, humilhado publicamente pelo que considerava uma afronta pessoal, dedicava recursos consideráveis à caçada.
Capitães do mato vasculhavam a região com matilhas de cães treinados para perseguir fugitivos. Recompensas crescentes eram oferecidas, tentando camponeses pobres a denunciar qualquer movimentação suspeita. Cartazes foram distribuídos em vilas e entre postos comerciais, descrevendo a baronesa e Gabriel, prometendo riquezas a quem providenciasse informações. A história se espalhara por todo o Vale do Paraíba e além, virando lenda viva e a aristocrata que traíra sua classe pelo amor proibido. No 10º dia de fuga, quase foram capturados. Haviam descido das montanhas para comprar provisões num pequeno povoado, confiando nos disfarces simples e na distância que acreditavam ter colocado entre eles e os perseguidores. Mas um comerciante ganancioso reconheceu Helena apesar do vestido simples e do rosto queimado de sol. Ele alertou discretamente um grupo de fazendeiros locais, que organizaram rapidamente uma emboscada. Helena e Gabriel só perceberam o perigo quando já estavam cercados na praça do povoado, homens armados com rifles e facões fechando um círculo ao redor deles. Foi um momento de terror puro. Gabriel colocou-se instintivamente à frente de Helena, protegendo-a com seu próprio corpo, sabendo que seria inútil mas incapaz de agir diferente. Os fazendeiros avançavam, alguns com expressões de ganância ao imagarem a recompensa, outros com indignação moral justificando a violência que planejavam. Vagabunda, um deles cuspiu em direção a Helena. Traidora de sua raça e classe. Ela ergueu o queixo, recusando-se a demonstrar o medo que sentia. O único traidor aqui, respondeu com uma coragem que a surpreendeu, é um sistema que transforma seres humanos em mercadoria. A salvação veio de onde menos esperavam. Um dos homens no círculo era Padre João Maria, um jovem clérigo progressista que simpatizava secretamente com a causa abolicionista. Ele se interpôs, usando sua autoridade moral para questionar a turba. Que lei de Deus, trovejou com voz que ecoou na praça, justifica perseguir duas pessoas cujo único crime foi amar? Que moral cristã condena o amor mas abençoa a escravidão? Sua intervenção criou hesitação suficiente. Enquanto os homens debatiam, o padre discretamente indicou uma viela lateral. Gabriel compreendeu instantaneamente, segurou a mão de Helena e correram. A fuga pela viela tornou-se uma perseguição caótica. Correram pelas ruas estreitas do povoado, Gabriel derrubando caixotes e barris para atrasar os perseguidores, Helena correndo com uma velocidade nascida do pânico puro. Alcançaram a mata na borda do povoado e mergulharam na vegetação fechada, galhos chicoteando seus rostos, espinhos rasgando suas roupas. Atrás deles, ouviam os gritos dos homens e os latidos dos cães sendo soltos. Correram até os pulmões arderem, até as pernas não responderem mais, até caírem exaustos numa ravina escondida por samambaias gigantes, abraçados um ao outro, corações batendo tão forte que pareciam sair do peito. Permaneceram escondidos naquela ravina durante 2 dias completos, sem comida, bebendo apenas água da chuva acumulada nas folhas. Ouviam os cães e vozes dos perseguidores passarem periodicamente, às vezes perigosamente perto. Foi durante essas horas intermináveis de medo e privação que algo cristalizou entre eles. Deitados no chão úmido da floresta, sussurrando para não serem ouvidos, Helena e Gabriel fizeram promessas um ao outro. Não promessas de casamento, pois que autoridade terrena poderia unir o que o mundo insistia em separar? Mas promessas mais profundas, de fidelidade absoluta, de nunca abandonar um ao outro, de que se morressem, seria juntos e livres, não separados e escravizados. Eram votos pronunciados apenas para a floresta e para Deus, mas mais sagrados que qualquer cerimônia em qualquer igreja. Chegaram irreconhecíveis, e Helena, a baronesa que um dia usará vestidos de seda parisiense, agora estava magra, queimada pelo sol, suas mãos calejadas e cabelo embaraçado escondido sob um lenço simples. Gabriel, sempre forte, estava ainda mais franzino pela privação, mas seus olhos mantinham a luz da determinação. Eles não pareciam aristocrata e escravizado fugidos, mas sim 2 retirantes pobres entre tantos que vagavam pelas cidades portuárias do Império. O contato abolicionista em Santos era um médico chamado Dr. Américo Torres, um homem de meia idade que dedicara sua vida a ajudar fugitivos a alcançarem liberdade. Sua casa modesta no porto servia como estação final de uma ferrovia subterrânea que salvara centenas de vidas.
Ele recebeu Helena e Gabriel com discrição profissional, tratou de suas feridas e doenças menores, providenciou-lhes roupas adequadas e a documentação falsificada que precisariam. Vocês se tornaram uma lenda, comentou enquanto preparava chá. A história da baronesa e do escravizado que desafiaram o império por amor espalhou-se por todo o Brasil. Há quem os considere heróis, símbolos da luta abolicionista. Outros os veem como criminosos e degenerados. Mas todos conhecem seus nomes. A notoriedade era uma faca de dois gumes. Por um lado, tornava os alvos mais visíveis, dificultando o anonimato. Por outro, transformará-os em símbolos de algo maior que eles mesmos, inspirando outros a questionarem as estruturas injustas. Dr. Américo mostrou-lhes jornais do Rio de Janeiro onde suas histórias eram debatidas. Escritores como Machado de Assis e Castro Alves haviam escrito peças defendendo o direito ao amor independente de raça ou classe, enquanto jornais conservadores os condenavam como exemplos da degeneração moral que ameaçava o império. Helena leu essas matérias com sentimentos confusos, percebendo que já não controlavam sua própria narrativa. O navio que os levaria à Argentina partiria em 2 dias, um vapor comercial que transportava café e aceitava passageiros discretos sem fazer muitas perguntas, desde que o pagamento fosse generoso. Helena usou parte dos títulos bancários que carregara consigo para comprar passagens sob nomes falsos. Veram agora a senhora Oliveira e seu criado Pedro, viúva paulista mudando-se para Buenos Aires para morar com parentes. A documentação falsificada era de qualidade excepcional, produto da perícia de falsificadores abolicionistas que haviam aperfeiçoado sua arte ao longo de anos ajudando fugitivos. A espera foi agonizante. A cada pessoa que passava pela casa do Dr. Américo, Helena e Gabriel temiam ser reconhecidos, denunciados, capturados a poucos passos da liberdade. Não saíam da casa, ficavam num quarto fechado nos fundos, ouvindo os sons do porto e do mar que representava a salvação. À noite, deitados lado a lado num catre estreito, sussurravam sobre o futuro que tentavam construir. Gabriel falava sobre aprender um ofício na Argentina, talvez carpintaria ou comércio, construir uma vida honesta com suas próprias mãos. Helena imaginava uma casa simples, um jardim que ela mesma cultivaria, uma vida definida não por obrigações sociais mas por escolhas genuínas. Na manhã da partida, o Dr. Américo os levou ao porto disfarçados entre trabalhadores comuns. O navio era menor do que Helena esperara, um vapor mercante gasto pelo tempo e pela salitre, mas para ela parecia o mais belo dos palácios flutuantes. Subiram a prancha de embarque com o coração na garganta, esperando a cada segundo que uma voz gritasse ou parem, que mãos os agarrassem e tudo desmoronasse. Mas ninguém os deteve. Os oficiais do navio examinaram superficialmente seus documentos, aceitaram o pagamento, indicaram os camarotes minúsculos que seriam seu lar durante a travessia. Somente quando o navio finalmente partiu, quando viram a costa brasileira começar a diminuir no horizonte, quando sentiram o balanço do oceano aberto sob seus pés, Helena e Gabriel se permitiram acreditar. Estavam de pé no convés, segurando-se um ao outro, lágrimas rolando livremente por seus rostos. Atrás deles ficava tudo o que Helena fora: fortuna, título, posição social, a única identidade que conhecera durante 32 anos. Atrás ficava também a escravidão de Gabriel, as correntes invisíveis mais reais que o definiam como propriedade. Adiante estava o desconhecido, assustador em sua vastidão, mas também infinitamente promissor. Você se arrepende? Gabriel perguntou baixinho, precisando ouvir a confirmação mais uma vez. Helena virou-se para ele, seus olhos verdes encontrando os dele com uma clareza absoluta. Me arrependo apenas, ela respondeu, a voz firme e certa, de todos os anos que vivi sem saber que esta liberdade era possível. Arrependo-me de ter nascido numa classe que construiu sua riqueza sobre tanto sofrimento. Mas de você, de nós, deste momento? Jamais. Mesmo que terminemos destruídos, terá valido cada segundo. Anos depois, cartas chegavam discretamente ao Dr. Américo em Santos, vindas de Buenos Aires. Relatavam uma vida simples mas digna. Gabriel trabalhava como carpinteiro respeitado, Helena dava aulas de francês e música para filhos de imigrantes. Haviam se casado numa cerimônia civil argentina, onde ninguém questionava a união entre uma mulher branca e um homem negro. Tiveram 2 filhas, criadas em liberdade, educadas para acreditar em igualdade.
As cartas nunca eram assinadas, mas o doutor Américo sabia quem eram os remetentes e guardava cada uma como tesouros preciosos. O dinheiro foi dividido entre credores impacientes. As terras foram fragmentadas, os cafezais minguaram. Foi como se a fazenda não pudesse prosperar sem a alma que a abandonara. Quando a abolição finalmente veio, em 1888, Helena e Gabriel já estavam estabelecidos havia 5 anos em sua nova vida. Leram sobre a Lei Áurea nos jornais argentinos e choraram, abraçados, pensando em todos aqueles que não conseguiram fugir, que esperaram até que a lei finalmente reconhecesse sua humanidade. Pensaram em João Pequeno, o menino que os ajudara na fuga, e em Josefa, a cozinheira que guardara segredos. Pensaram em Tomás, o ferreiro abolicionista, e no padre João Maria. Tantos que arriscaram tudo por uma causa justa. Helena morreu em 1920, aos 69 anos, em Buenos Aires, rodeada por filhas e netos. Gabriel, inconsolável, seguiu-a apenas 3 meses depois, como se não pudesse existir num mundo sem ela. Foram enterrados lado a lado num cemitério simples da capital argentina, sob lápides que diziam apenas o Helena e Gabriel Oliveira, unidos na vida e na morte. Não mencionavam títulos de nobreza ou histórias de escravidão. Não precisavam. Mas sua história sobreviveu, passada através de gerações como testemunho de que o amor, quando verdadeiro e disposto a sacrificar tudo, pode desafiar até mesmo as injustiças mais arraigadas. Que uma baronesa poderia escolher liberdade com um homem escravizado sobre privilégio numa prisão dourada. Que Gabriel poderia escolher o risco de morte na busca por liberdade sobre a segurança da submissão. A elite brasileira tentou esconder essa história, apagar o escândalo que questionava os próprios fundamentos de sua autoridade moral. Mas histórias de amor e coragem têm vida própria. Sobrevivem em sussurros, em cartas escondidas, em lendas contadas à luz de velas. E assim, a história da baronesa que arriscou tudo sobreviveu, esperando ser contada novamente, lembrando-nos de que, às vezes, as correntes mais difíceis de quebrar não são as que prendem os corpos, mas aquelas que aprisionam os corações. E que quando esses corações finalmente se libertam, nenhum poder terreno pode impedi-los de voar.